Saudações, meus queridos, muita paz, muita luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês. Vocês do nosso canal no YouTube, com 101 mil inscritos. Vocês também dos meus dois perfis no Facebook. Vocês do meu Instagram e de todas as nossas redes sociais. Vim aqui hoje, já a segunda vez, é a segunda live que eu tô gravando hoje. Hoje eu tô inspirada. Para conversar um pouquinho com vocês sobre gênero e sexualidade. O que é identificação de gênero? E a identificação de gênero, ela está ligada à sexualidade ou não? Porque eu acredito que, embora eu que esteja do lado de cá, né, da câmera, não perceba isso, mas 101 mil inscritos no YouTube. E um dos meus perfis do Facebook, umas 11 mil pessoas me seguindo, mais um outro perfil, mais 5 mil. Então, nossa, sou boa de conta, né? 6, peraí, 11, 16 mil só no Facebook, mais 3 mil no Instagram, mais 101 mil no YouTube. E eu que estou do lado de cá, das câmeras, por causa da pandemia e essas coisas todas que houve, não pude estar direto, né, em contato mais com o público, fazendo palestras e coisa e tal. Agora que eu vou começar a voltar à minha vida de palestras de novo. Se entrar alguém aqui e puder me dizer se o áudio tá bom, se o som tá bom, se a imagem tá boa, eu agradeceria. Bom, já vou dizendo que eu não sou perita no assunto, tá? Para vocês que me conhecem com os dois gêneros, vocês já me viram no gênero masculino, já me viram no gênero feminino, e eu vim falar justamente sobre isso hoje. Embora eu não tenha nenhuma perícia em gênero e nem nada, mas eu vou dizer, eu vou falar da minha experiência com o papel de gênero, identidade de gênero e sexualidade. Bom, para começar, eu tenho 40 anos de idade. Pois é. Eu tenho 40 anos de idade, tenho um filho de 22 anos de idade, tenho bacharelado em teologia espiritualista, sou médium ostensivo desde criança, contatado, abduzido e também há um ano eu recebi o diagnóstico tardio de autismo de alto funcionamento, TEA. Antigamente era chamado de Asperger. As pessoas que têm autismo de alto funcionamento, TEA, foram chamadas de Asperger também, por causa de um alemão, se eu não me engano, que estudava essas pessoas, essas crianças, que têm um nível intelectual bem alto, mas existe um prejuízo na comunicação social, no contato com o outro. Ou seja, são muito inteligentes, a maioria dos autistas de alto funcionamento tem uma inteligência média, acima da média, mas no seu comportamento social é muito prejudicado. Então é diferente do autismo moderado e do autismo severo. Autismo moderado pode ser não verbal, pode ser pouco verbal, e o severo também, ok? Então, foi diagnosticada há um ano mais ou menos, embora eu já fizesse acompanhamento há mais de 10 anos, tive vários diagnósticos diferentes, errôneos, que só tratavam as consequências, não é, dos meus problemas, mas não foram achadas as causas. E quando foi achada a causa, já faz um ano já, e eu fui diagnosticada com TEA, autismo de alto funcionamento, ou antigamente considerado como Asperger. Identidade de gênero. E eu vou falar pela minha experiência. Bom, primeiro que eu nasci intersexual. Intersexual é uma pessoa que nasceu biologicamente com os dois sexos. No meu caso, os dois sexos ele não estava exposto. Eu não vou dar detalhes aqui, tá? Não vou dar detalhes
minuciosos aqui, mas tinha o pipizinho, coisa e tal, mas a bolsinha, a partezinha de baixo e as bolinhas, né, coisa e tal, não tinha e isso passou despercebido até os meus 5 anos de idade, aonde eu fui primeiro em um urologista, o urologista olhou e falou, não, aqui não dá para passar ele, né? Porque até então eu tinha sido identificado como do sexo masculino quando eu nasci. Fui encaminhada para uma ginecologista chamada Doutora Glória, na cidade de Lorena, que atende até hoje, diga-se passagem, num convênio chamado Unimed, ok? E nessa época eu não sabia de nada disso. Eu era criança, eu não sabia disso que estava acontecendo. E a minha mãe biológica decidiu fazer uma cirurgia. Eu não sei se o nome seria resignação de sexo, mas vou colocar como resignação de sexo. Decidiu fazer uma cirurgia de resignação de sexo, tirar os meus ovários, que eu nasci com um ovário, com útero, com tudo. Por dentro, a minha vagina estava desenvolvida, na parte que seria, né, estaria a bolsinha escrotal, né, o saquinho do homem e coisa e tal, e decidiu arrancar tudo isso, colocar ali duas bolinhas ali, coisa e tal, e me colocou no gênero masculino. Só que aí o problema vai muito mais além disso. Por quê? Porque como eu nasci uma criança intersexual, a minha tireoide, os meus hormônios, que aliás, ó, eu quase não tenho pomo de Adão, para dizer que eu nem tenho. Então, fez a mudança de resignação, não é de sexo pro masculino, que é o que ela queria. Eu não sabia. Só me levava no ginecologista, me virava de um lado, me virava de outro, olhava todos os meus orifícios, eu ficava morrendo de vergonha. Nossa, gente, imagina, a mãe da gente assistindo e a urologista mexendo em todos os buraquinhos da gente, possível, impossível e imaginável. Ok. Fez a cirurgia de resignação de sexo, só que daí houve o problema hormonal. Por quê? Porque parte do hormônio masculino é produzido pela tireoide, assim como na mulher, e parte, principalmente do homem, é produzido na bolsa escrotal, quando a bolsa escrotal é saudável, está saudável. E como eu não tinha, nunca tive, não é? Então faltava esse hormônio masculino em mim. Então, essa falta de hormônio masculino em mim foi o que me deu a aparência andrógena. Isso daqui que vocês estão vendo é o meu corpo mesmo, tá? Isso é meu corpo. O meu corpo, ele é misturado, gente. Eu tenho um pouco feminino, um pouco masculino, mas mais pendendo para o feminino, mais pendendo para a androgenia. Tanto é que quando eu estou no gênero masculino, e eu tenho 40 anos de idade, as pessoas pensam que eu tenho 20, 25, 26. Por quê? Pega uma mulher de 40 anos, magra, corta o cabelo dela curtinho, coloca uma roupa masculina nela, esconde os seios dela. Ela vai parecer um garotinho, porque não tem barba e coisa e tal. Muito bem. Gênero. A identificação de gênero nada tem a ver com a nossa sexualidade, nada tem a ver com a nossa afetividade, ou seja, por quem nós nos apaixonamos, e nem nada disso. A nossa identificação de gênero vem com o gênero que nós nos identificamos quando nós nos olhamos no espelho, o gênero que nós nos identificamos quando nós nos vimos, quando nós nos vestimos. E a coisa mais engraçada e interessante, não é, da minha história, é que eu só fui saber dessa resignação de sexo adulto, porque minha mãe nem chegou a me contar isso. Depois de grande, que eu comecei a ter muito problema hormonal, tive que tomar hormônio masculino, sim, eu tomei doses cavalares de arrebentar com o meu fígado de hormônio masculino para poder crescer barba, para poder engrossar a minha voz e, né, e ter todas as características masculinas que o homem tem. Até que chegou um momento que, mesmo fazendo acompanhamento com o endocrinologista, o endocrinologista falou: não, a gente vai parar. A gente vai parar porque o seu corpo ele tá rejeitando o hormônio masculino e você já tá tomando uma dose cavalar que já era para você ter barba, já era para você ter voz de tenor, de baixo e não tá surtindo efeito. Você vai continuar tomando e tá tomando à toa.
Aí eu malhava, tentava ficar com o meu peito retinho, definido, porque eu sempre tive peitinho, começando com os 12 anos, já começou a nascer os carocinhos, então eu tenho um pouco de peito, não um peitão, né? A gente coloca um sutiãzinho com bojo, aí o negócio fica um pouquinho mais saltadinho. Mulheres entendem o que eu tô falando, as mulheres entendem. Alguns homens entendem também. Homem que gosta de mulher também entende o que eu tô falando. Mas o que que acontece? O hormônio feminino sempre foi muito predominante no meu corpo. A única coisa que eu observei uma mudança e assim mesmo foi lá para os meus 25 anos para frente, foi a mudança do tom de voz. Então a minha voz ficou, digamos assim, um pouquinho mais grossa, né? Porque até meus 25 anos a minha voz não era grossa ainda. Eu tinha voz de criança. Eu não digo nem que eu tinha voz de menino, eu tinha voz de criança, para vocês terem noção. E identificação de gênero. Ok, identificação de gênero. Mesmo antes de eu saber de tudo isso, de eu saber de sexualidade, de eu saber de identificação de gênero, de eu saber de tudo isso, tinha vezes e momentos da minha vida que, por exemplo, eu colocava uma roupa identificada como gênero masculino e eu me sentia super bem. Eu saía, me sentia lindo, maravilhoso, me sentia super bem. Embora todo mundo falasse que eu, na época, principalmente quando eu era criança, era o menino mais feio, mais horrendo da escola. Pois é, eu tenho essa história no canal Play de anos. Mas embora as pessoas, né, as crianças me achassem o menino mais horrendo, né, da escola, aqueles caderninhos de pergunta, qual é o menino mais bonito? Qual é a menina mais bonita? Pois é, eu era o mais horrível até a quarta série, eu era o mais feio até a quarta série. O som tá saindo, gente? Tá? Se alguém puder me avisar, que eu não tô vendo nada aqui também. Então, eu quando me vestia com o gênero masculino, ao qual me foi designado, e depois eu fiz resignação de sexo, eu me sentia bem. Mas eu percebi, e eu tenho uma irmã que é 1 ano e 2 meses mais nova que eu, a primeira vez que eu coloquei uma roupa completamente feminina, isso eu era criança, não tinha nem peito, não tinha nada. Com 9 anos de idade, toda criança é igual, gente. Não tem nada de diferente, né? Aí eu, não sei, passou alguma coisa na minha cabeça, eu falei assim, eu vou pegar a roupa da minha irmã, com 9 aninhos de idade, minha irmã Priscila lembra disso. Eu vou pegar a roupa da minha irmã e vou vestir a roupa da minha irmã e vou sair e eu quero ver como que as pessoas me veem, como que as pessoas se comportam comigo, como que era, porque eu já sabia como que as pessoas se comportavam comigo quando eu estava vestindo roupa masculina e com gênero masculino, eu já sabia. Mas eu queria saber como que era o comportamento das pessoas com uma menina de 9 anos. 9 aninhos de idade. A primeira vez que eu fiz isso. Estão ouvindo, gente? Por favor, som tá ok? Obrigado. Então, eu peguei a roupinha da minha irmã, coloquei, vesti a roupa da minha irmã. Era uma roupa normal, não era vestido, não era nada, gente. Era uma camisetinha, um shortinho só e uma sandália. Não era nem vestido, pra vocês terem noção. A minha irmã na época tinha cabelo curto, a Priscila. E o meu cabelo também não era muito comprido. Eu coloquei roupa, digamos assim, um pouco mais feminina. Feminina não, feminina, né? Principalmente pra época. E todas as pessoas, oi menina, nossa que menininha linda. E as pessoas começavam a me tratar com mais gentileza. É o que eu observava, tá? É a minha experiência, eu não posso falar pela experiência do outro. Eu percebi que quando eu estava com uma roupa feminina, desde os 9 anos, eu era tratada com mais carinho, com mais gentileza, era tratada, sabe, com mais jeitinho, assim. E isso se tornou uma coisa muito interessante na minha cabeça. Por quê? Porque isso passou a ser para mim o que eu acho, pelo menos na minha humilde opinião, o que deveria ser para muitas pessoas. A nossa roupa, ou a roupa que nós vestimos, independente do gênero masculino ou feminino, é apenas uma roupa. Mas nós não podemos ser hipócritas, não é? E dizer que perante os olhos da sociedade, numa sociedade binária, numa sociedade polarizada, que um ser humano, vou falar um ser humano que esteja com o gênero masculino, a sociedade trata de uma certa forma. E um ser humano que esteja
com o gênero feminino, trata de outra. E eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, nossa, que interessante. Então é assim, então que funciona? Ah, então é assim que funciona. Então, quando eu tô de menino, e tudo tinha a sua, tem os seus prós e contras. Pra mim, estou falando da minha experiência, não estou falando da experiência das outras pessoas. Estou falando da minha experiência. Então, quando eu estava vestido com o gênero masculino, tinha as coisas boas que se fazia, tinha atenção, né, das meninas, tinha atenção de meninos também, porque eu sempre fui um menino, mas um menino extremamente andrógeno. É, que mais que eu posso dizer, gente, quando eu tava vestido no gênero masculino? Ah, eu não vejo, não tinha muitos benefícios. Eu acho que o benefício maior que eu via quando eu estava com o gênero masculino, desde os 9 anos de idade, é que eu não sofria tanto assédio. Sofria assédio. Assédio não é assédio sexual, não, relaxa, tá, gente? Assédio é de assediar, das pessoas falam, ai, que lindo, ai, não sei o quê, e querer tocar, e querer pegar, e sabe? Não é só um elogio, dizer, nossa, como que você é um menino bonito, nossa, que menino bonito. Não, assédio mesmo, de passar dos limites, assim, no sentido de querer pôr a mão, de querer, sabe? Então, passei por assédios com mulheres e por assédios com homens no gênero masculino. No gênero masculino. Pasmem vocês, sim. Fui assediado desde criança e a minha irmã Priscila é prova disso. Meninas me assediavam quando eu estava no gênero masculino e meninos me assediavam mesmo quando eu estava no gênero masculino, porque os professores e as professoras muitas das vezes confundiam e me chamavam de ela. Outros me chamavam de ele. Mas a maioria me chamava de ela na escola. E eu tinha o cabelo um pouquinho grande, aí pronto, lascou. E quando eu estava no gênero feminino, ou quando eu estou no gênero feminino, já vou chegar no presente, estou falando da minha infância. Quando eu estou no gênero feminino, tem mais assédio, mas é mais por parte de homens, obviamente, porque infelizmente o homem acha que a mulher ou que qualquer ser que se coloque num gênero feminino tá se colocando pra ele, né? Tipo, a mulher se arrumou pra ele. Colocou um sutiã, um top, isso aqui não é sutiã não, isso aqui é top, tá, gente? Top, tá bom? Isso aqui é um top. Colocou um top, colocou pra ele. Colocou uma roupa, colocou pra ele. E não é bem assim. Não são todas as mulheres, seja mulheres cisgêneras, seja mulheres trans, ou seja, até pessoas que não se identificam com nenhum dos dois gêneros. Ou pessoas que se identificam com os dois gêneros, que é o meu caso. E gênero não tem a ver com sexualidade. Eu vou chegar lá. Então, o que que acontecia? Eu sofria mais quando eu estava no gênero feminino desde criança, agora no gênero feminino, eu sofria mais assédio por parte dos homens. E homem mais velho, gente, não era homem da minha idade, não. Homem mais velho. Então eu tinha mais medo. Me tratava com mais carinho, todas as pessoas em geral, inclusive as mulheres, pessoas mais velhas, etc, e coisa e tal. Sim, tratava com mais carinho, tinha aquela coisa, por exemplo, eu tava carregando um monte de sacola de compra, parecia lá, né, um gentleman lá. Ai, moça, deixa eu ajudar você a carregar sacola. Tipo, eu ia cruzar a rua, eu percebia que os carros paravam para me passar. Eu entrava numa loja, quando eu tava no gênero feminino, eu era melhor atendida, tinha mais atenção, tanto das mulheres quanto dos homens. Então, essa era a parte que eu achava boa. E acho boa, não é? Até hoje. Essa é a parte que eu acho boa e interessante quando eu estou no gênero vestido, não é? No gênero feminino. Deixa eu ver, já chegou algumas pessoas aqui. André Amaral, Tereza, Dumara. O som tá ótimo. Tô fazendo essa livezinha improvisada. Só que daí, quando eu comecei a entrar na adolescência, meus 12 anos, e nada do meu corpo mudar. Pelo contrário, 12 anos começou a já nascer dois carocinhos em mim, que é o seio, né? Que começa a se desenvolver. Já começou a nascer os dois carocinhos em mim. Que em um menino, biologicamente, não acontece isso. Mas como a minha taxa hormonal masculina era lá embaixo, e digamos que a minha mãe biológica fez a escolha meio que errada, porque a escolha mais correta, inclusive, depois eu fui conversar com essa ginecologista, a doutora Glória, e toda a equipe que fez a minha cirurgia com 6 anos de idade, eles disseram
para minha mãe biológica, que era muito mais simples e muito mais fácil fazer uma resignação de sexo pro feminino para mim do que pro masculino. Por quê? Porque eu não ia ter os hormônios necessários para me desenvolver. E eu, como menino, ia ter que tomar hormônio masculino pro resto da vida. Me matar e brigar com o meu corpo pro resto da vida. Mas mesmo assim ela tomou essa decisão sem nem me consultar, né? Sem nem saber. 5 anos de idade, gente, olha, pelo menos eu já tinha muita consciência de muita coisa, mais até do que muito adulto. Porque, como eu mesmo disse, eu tenho TEA, autismo de alto funcionamento. Então, para algumas coisas, o meu nível intelectual e o meu QI, que eu não vou dizer aqui, mas o meu QI ele é bem alto, bem elevado. Eu só tenho uma certa dificuldade com interação social íntima. E o que é interação social íntima? Para mim, não tem nenhum problema eu conversar, fazer palestra, cantar, dançar, nada dessas coisas. Agora, quando chega aquela coisa íntima de tipo a pessoa chega, oi, tudo bom? Como é que é seu nome? De onde você é? Quem são seus pais? Sabe quando a coisa fica íntima? Aí eu desde criança, desde pequenininha, travava, ficava gaga, que não conseguia nem falar o meu nome. E aliás, até hoje eu tenho isso. Sim, as pessoas que me encontram, André Amaral tá aqui, que não me deixa mentir quando eu vou fazer as minhas palestras. Vou lá, faço a palestra, converso, rio, faço piada e coisa e tal. Quem olha fala, nossa, é uma pessoa extremamente social. Só que acabou a palestra, por quê? Porque eu tô dentro da minha zona de conforto como um autista de alto funcionamento. E o autista de alto funcionamento tem um hiperfoco ou mais de um hiperfoco. E eu estava dentro dos meus hiperfocos. Então, quando eu estou dentro do meu hiperfoco, que eu estou fazendo uma palestra, que eu estou cantando, que eu estou atuando, que eu estou palestrando, eu me sinto maravilhosa, linda, belíssima. Agora, acabou a palestra, acabou o canto, acabou o show, que eu tenho que entrar na intimidade, não é? Tipo aquela coisa de oi, tudo bom? Tudo bom. Então, e aí, sabe que vem na intimidade? Pum. Aí o meu autismo aparece assim de cara. Eu começo a tremer. Eu não lembro se a Andrea perguntou isso, mas eu acho que a Andrea perguntou. Eu não me recordo se foi você, Andrea, mas outras pessoas percebem. E eu começo a tremer, a minha mão fica assim, gente, ó, tremendo, tremendo, igual vara verde. Quando eu tenho que fazer qualquer contato social, principalmente com pessoas que eu não conheço, embora as pessoas me conheçam, mas que eu não conheço, que eu tenho que fazer contato social e que eu tenho que responder perguntas muito pessoais sobre mim. Mas você não tá abrindo aqui coisas pra gente, não tá falando da sua vida? Sim, mas eu tô de frente com o celular. Se tem alguém me assistindo e tem ou não, eu não tô vendo. Então, para mim, é muito fácil fazer isso. Até mesmo subir em cima de um palco e falar sobre isso, para mim é muito fácil. Agora, se após essa palestra, essa mesma palestra, uma pessoa chegar em mim e perguntar para mim pessoalmente, dirigir isso para mim pessoalmente, aí o meu autismo ele aparece assim, ó, gritando. Eu começo a tremer, eu fico nervosa, nossa, e eu estou falando no feminino porque eu estou, né? Aqui, ó. Toda toda líder de torcida. Ah, estou aqui toda líder de torcida. Então, como eu estou no gênero feminino, eu estou falando no gênero feminino. Quando eu estou no gênero masculino, eu falo no gênero masculino. Então, eu não sou uma drag queen, não sou e não ocupo o papel de transexual, não quero ser mulher, mesmo porque eu sou os dois, biologicamente. Dorme com isso, pois é, vocês que acharam, só existe homem, só existe mulher. Ah, minha homem, mulher, mulher. Não, minha filha, nós podemos não ser maioria, mas intersexuais existem e tem os dois, tá? Pois é. E eu tô falando no XX e no XY, tá? Que é uma sequência totalmente diferente. Às vezes é feminino, às vezes é masculino, e às vezes nem feminino e nem masculino, que é o meu caso. Durma com isso. Lide com isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui alguém falando, até os seios aparecem. Sim, e uma das minhas dificuldades quando eu tô no gênero masculino é isso, é ficar sem camisa. Porque, gente,
É pouco os meus seios? É pouco, é pequeno? Sim, porque todas as mulheres da minha família têm poucos seios. Minha mãe biológica tem poucos seios, minhas irmãs têm seios pequenos. E eu também. Meus seios são pequenos. Mas para um homem, não. Se eu tô no gênero masculino, com uma roupa masculina, e eu tiro a camisa, na mesma hora os olhos de todo mundo vai pro meu peito. E não é peitinho de hormônio. Eu nunca tomei hormônio feminino, eu tomei o oposto do hormônio feminino, eu tomei o masculino. Por causa da minha cirurgia. E depois eu achava estranho, né? Falei, gente, mas eu não sabia disso também, da minha resignação. Fui saber muito mais tarde, porque minha mãe biológica fez o favor de esconder de mim isso. Eu poderia ter morrido. Eu poderia ter morrido nessa cirurgia de 5, 6 anos, porque como os médicos, a minha ginecologista, a doutora Glória, ela disse, e a junta médica disse, era muito mais fácil fazer o caminho inverso da cirurgia de resignação de sexo para feminino do que para masculino. Então tiveram que me cortar inteira quando eu era criança, tiraram o meu útero, eu tinha útero, tiraram meus ovários, eu tenho a cicatriz, tá? Tenho a cicatriz aqui em cima, de fora a fora, como se fosse uma cesárea. Tiraram o meu útero, tiraram tudo que era feminino, fecharam tudo que era feminino lá embaixo, fizeram uma construção da bolsinha escrotal, tudo certinho e coisa e tal. E fisicamente fiquei um menino, só que não tinha e não tem até hoje hormônios necessários para que o meu corpo, minha estrutura óssea, meu rosto, meu nariz e tudo mais se desenvolvesse como um homem cis biológico. E o que que aconteceu? Depois disso, quando eu cheguei na fase adulta, eu comecei a me perguntar o que que eu era, o que eu queria ser, o que que eu... Isso já na fase adulta, sabe? Com meus 20 e poucos anos, mais ou menos. Aí eu passei 6 anos como totalmente feminina. Não tinha nenhuma roupa masculina, era 24 horas feminina. Passei 6 anos como mulher. Nesses 6 anos eu trabalhei na Canção Nova, numa instituição católica, era secretária, tá? Os documentos ainda estavam no masculino, mas mesmo assim eu tinha muita passabilidade. Quem entende um pouquinho do que eu tô falando de passabilidade sabe do que eu tô dizendo. Eu tinha muita passabilidade, muito mais antigamente, né, gente? Hoje eu tenho 40 anos. Eu sou praticamente uma Madonna, né? Sem falsa modéstia, um pouquinho melhor que a Madonna. Se bem que a Madonna não tem 40, né? A Madonna acho que tá com seus 60 e poucos anos, né? Espero chegar aos meus 60 e poucos anos como ela. Mas enfim, me coloco dentro do papel da minha idade também, né? Pelo amor das deusas, né, gente? Da minha idade não importa o gênero que eu esteja, não é? Então me considero muito bem dentro da idade que eu estou. Então eu passei 6 anos. E nesses 6 anos que eu passei, eu tive experiência de namorar um rapaz que era evangélico, que ele era peão de rodeio, ele montava, né, como peão de rodeio profissionalmente, coisa e tal. Cheguei a ficar noiva dele na época, tava pensando em fazer a mudança de documento e coisa e tal. Nunca pensei em fazer de novo a resignação de sexo. Deusa me livre, menina. A primeira já quase me matou, imagina se eu fizesse uma segunda. Não, nunca pensei. Mas eu tava querendo mudar o meu gênero na certidão. Era mais isso que me incomodava. De aparência, não, porque eu tinha muita passabilidade. E até hoje, independente da minha voz ter engrossado um pouquinho, eu passa, tenho bastante passabilidade. Então isso nunca me incomodou. Vivi 6 anos, fui noiva, fui muito feliz, quase cheguei a me casar, até que aconteceu uma coisa, né, com ele lá, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele chegou a falecer uma semana antes do nosso casamento, que eu tinha pedido para ele não participar do último torneio de rodeio, e ele foi participar porque queria o dinheiro, para a gente ter mais dinheiro e coisa e tal. E depois que aconteceu isso mexeu tanto comigo que, eu não sei, mexeu muito comigo. Aí esses 6 anos que eu passei, 24 horas por 48, eu trabalhava no gênero feminino, eu vivia como mulher, me colocava como mulher e tudo mais. Quando o João morreu e eu perdi o João, ainda mais daquela forma muito violenta, gente, olha, pra vocês terem noção, eu ia na igreja evangélica com ele.
Abusadíssima, sou. Eu ia na igreja evangélica com ele. Aí as irmãs da igreja lá vinha, colocava a mão na minha cabeça para entregar a profetada. E labacanta, labachura, labassanta, labassana, labalaia, labalaia. Eis que o Senhor me diz que a irmã está grávida. E eu só quieta ali, ó. Com uma vontade de dar risada. Falei, grávida como? Arrancaram meu útero. Se eu ainda tivesse com o útero... Não, nem se eu tivesse com o útero, porque não tinha o canal, né? O canal, eu nasci com o canal vaginal, mas não estava exposto, né? Mas, gente, tiraram meu útero. Deus ia fazer nascer um útero em mim e ia fazer com que eu engravidasse de que forma, né? Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas vinham as irmãs, ai, que irmãs, labassura, labacanta, e que casal lindo. Então eu nunca sofri preconceito dentro da igreja. Eu nunca sofri preconceito na rua, eu nunca fui chamada de esses nomes horríveis que as pessoas chamam de traveca, de ai, não sei o quê. Não, comigo não, tá? Estou falando da minha experiência, tá? Estou falando da minha experiência. Eu nunca passei por isso, muito pelo contrário. E eu também não me sentia na obrigação de chegar e falar: oi, tudo bom? Meu nome é Ariel, sempre usei o nome Ariel. Oi, tudo bom? Meu nome é Ariel, eu sou intersexual, e contar toda a história para todo mundo que eu cruzasse. Só que tinha algumas pessoas, e isso é bastante interessante de eu contar para vocês, que quando descobriam que eu era intersexual e que eu tinha vivido quase a minha vida toda no papel masculino, aí achava que eu era uma transexual. Aí vinha me tratar por ele, principalmente dentro da igreja. Teve uma vez que dentro dessa mesma igreja eu voltei com meu noivo, com o João, e essas mesmas mulheres aí do reteté, do rararararará, que fizeram profecia que eu ia engravidar, e que não faltava muito tempo que eu ia engravidar, vieram: paz do Senhor, irmão, segurando a minha mão. As mesmas que profetizaram que eu ia engravidar, as mesmas que falavam que eu e meu namorado era um casal lindo, maravilhoso, que a gente ia ter filhos lindos, a mesma. Eu, sem largar a mão dela, com esse olhar que eu tô, eu falei: eu não posso ser irmã de filha do demônio das trevas. Eu não sou irmã de filho do demônio, eu não tenho parte nenhuma com você. Então me respeite pelo que eu sou. Só. Larguei a mão dela, sentei e continuei ali. Aí depois eu cheguei em casa, tive uma conversa com o João, né? Com meu noivo na época. E falei pra ele, falei assim: olha, eu gosto de você, eu amo você. Eu já tinha cursado na época, não tinha bacharelado ainda, mas eu já tinha faculdade de teologia, já tinha cursado teologia, então eu conhecia aquela patatada de trás pra frente, de frente pra trás. Eu ia na igreja mais de vez em quando por causa dele, mas eu disse: olha, nem por causa de você. Porque sempre era a mesma coisa. A gente mudava de igreja, a gente ia para uma igreja, eu era bem aceita, nós éramos bem aceitos. Aí sempre tinha um lá que descobria e vinha com palhaçada. E eu, não. Se tem um tipo de coisa que eu não aturo é palhaçada. Esse tipo de palhaçada. Não, não aturo. A pessoa não paga meu aluguel, não paga as minhas contas, não sabe das minhas dores, não sabe das minhas dificuldades, não faz nada por mim. E acha que tem o direito de se meter na minha vida? A risada da bruxa. Capaz, né? Nunca permiti uma coisa dessa. A única coisa boa de eu ter autonomia desde criança foi isso. Tá. As pessoas que eu sempre me identifiquei. Gente, eu nunca me identifiquei com coisinha de menininha. Ai, coisinha cor de rosinha. Ai, coisinha frufru. Nunca, nunca. Independente do gênero que eu estivesse. Eu sempre fui de subir em árvore, nadar em rio, entrar no meio do mato, jogar betchão. Eu não sei como é que vocês conhecem betchão. Aquele jogo lá que fica uma lata de cada lado lá, sabe? Sempre fui aquela coisa assim de gostar daquelas brincadeiras bem moleca mesmo, subir em árvore, já quebrei o braço em 6 lugares, quase precisei botar pino no braço. Nunca foi aquele negócio, gostar de boneca, nunca gostei de boneca, pelo contrário, tenho pavor de boneca, odeio boneca. Em outro vídeo eu conto por que eu odeio boneca. Porque alguns espíritos se aproveitam, né, das bonecas, pelo menos comigo, se aproveitavam das bonecas, faziam as bonecas se mexer pra mim, piscar e coisa e tal. Aí eu odiava boneca. E fiz as minhas irmãs tudo odiar boneca também. Fiz as minhas irmãs tudo odiar boneca.
Porque eu tinha pavor delas à noite, de dia não, de dia ela arrancava a cabeça delas tudo. Então eu sempre gostei de livro, eu sempre gostei de tecnologia, carrinho de controle remoto, robô, qualquer coisa que envolvesse tecnologia eu gostava. Se não fizesse som, não fizesse barulho, não se mexesse, não fosse tecnológico, eu não gostava. Mas boneca que falasse também não, Deus me livre, a boneca calada, quieta, muda eu já não suportava, se falasse então aí que eu tacava fogo nela mesmo. Mas enfim, e os personagens que me inspiraram? Porque toda criança tem personagem que inspira, não tem? Quando eu via, por exemplo, eu tenho 40 anos, 40 e poucos anos na verdade, porque eu faço a minha contagem de idade da mesma forma que os orientais. Nós não ficamos 9 meses na barriga da mãe, pelo menos eu fiquei 9 meses na barriga da minha mãe. Então eu conto que eu já nasci com 9 meses de vida. É assim que os orientais contam a idade. Todos os orientais já nascem com 1 ano, ou seja, 9 meses. Já nascem com quase 1 ano de vida. Então eu vou fazer 40 anos, entre aspas, 19 de abril, que eu sou de 83, mas eu já me considero com 40 e poucos anos, porque eu tenho uns 9 meses, né? Os 9 meses. Então, desde criança, e toda criança tem as suas identificações, eu nunca me identifiquei com super-herói masculino, nunca me identifiquei com deidades masculinas, eu sempre me identificava com seres, com mulheres de poder ou deusas femininas. Eu gostava de She-Ra, eu gostava de Mulher Maravilha, eu gostava. Gente, nossa, agora fugiu aqui da cabeça. Da Xena, guerreira, tudo quanto é mulher que era guerreira, que era heroína. A Supergirl, eu gostava da Supergirl, porque eu já lia nos quadrinhos antes de sair na TV. Eu gostava da Supergirl. Eu gostava de toda quanto é mulher que fosse uma mulher forte, uma deusa, uma mulher empoderada. Eu não via muita graça em Deus no masculino. Eu não via muita graça em Superman, He-Man, X-Men e sei lá o mais o que tem. Então eu nunca fui aquele tipo de criança de ai, gostar de coisinha delicadinha, ai, gostar de coisinha de florzinha. Não. O meu arquétipo feminino é o arquétipo de Amazonas, literalmente, Amazonas. Sabe as Amazonas, aquelas mulheres guerreiras, aquelas mulheres que com elas ninguém pode? Então foram esses os meus referenciais. E são esses os meus referenciais até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Porque eu não entendia, quando eu era criança, o porquê que eu tinha que orar para um Deus Pai, para um Deus Filho, no masculino, para o Deus Espírito Santo, que na verdade se chama Ruach HaKodesh, ou Shekinah, para vocês também que conhecem como Shekinah, e que não deveria ser pronunciado no masculino. Porque Shekinah, o Espírito Santo, é a porção feminina de Deus. Mas o judaísmo, como eu já tinha falado em um vídeo anterior, tá lá no canal Pleiadianos. O judaísmo e o catolicismo tiraram a porção feminina de Deus. Não tem porção feminina em Deus. Ou, no máximo, ocultaram. Então, eu rezava para Maria. Ah, mas não pode. Você pode rezar para Maria, mas Maria não é deusa. Não quero saber. Para mim, Maria é deusa. Rezava lá, Nossa Senhora, minha deusa, e isso, aquilo, outro. E depois que eu fui lendo, que eu fui descobrindo que existia outras deusas, Hecate, Ísis, e por aí vai, que eu fui descobrindo mais e mais deusas, eu fui sempre me conectando com as deusas. Porque eu sempre me via representado tanto no masculino quanto no feminino, me via representado, me via representada em mulheres guerreiras e em deusas. Eu nunca me vi representado em figuras masculinas patriarcais. Eu nunca busquei a aprovação de pai. E detalhe, não tive pai. Tive o meu padrasto que me adotou e coisa e tal, não sei o que. A gente até teve uma relação um pouquinho mais ou menos legalzinha ali e tal, mas não foi uma figura paterna. Tive o meu avô paterno também, que meu avô paterno não, meu avô por parte materna. Mas ele passava muito tempo fora, tadinho. Ele tinha que trabalhar bastante para sustentar os filhos e um monte, né, de gente. Então eu não tinha, nunca tive uma referência de figura paterna. E olha que interessante, quando uma pessoa não tem uma referência de figura paterna, o mais certo é essa pessoa buscar
essa referência em um Deus, buscar essa referência em um macho, em um homem, e na aprovação da sociedade patriarcal. E eu não. Eu fiz o caminho oposto desde criança, eu sempre fiz o caminho oposto. Eu sempre me identifiquei com mulheres superpoderosas, sempre me identifiquei com fazer oração para as deusas, fazer oração para a Gaia, para a Terra, fazer oração para o universo. Eu sempre enxerguei a fonte primordial como a mãe que acolhe, sabe? Não que eu não ame os avatares, como Buda, Siddhartha Gautama, que eu não ame Jesus, amo Jesus e outros avatares. Mas quando eu via e descobri as deusas femininas e os avatares femininos, eu me senti representado como homem e me senti representada como mulher. Me senti representado nos dois gêneros. Então vocês entendem? Pela graça das deusas, não é? E com algumas lembranças que eu tenho também das minhas vidas passadas e coisa e tal. E como que era a sociedade em que eu vivia e o planeta que eu vivia, não tinha isso que existe aqui desse patriarcado, desse machismo, dessa busca desesperada pelo pai, dessa busca desesperada pela aprovação do macho. Gente, eu nunca me vesti para macho, nunca me arrumei para macho, nem para mulher, nem para ninguém. Eu me arrumo para mim, eu me visto para mim, eu faço as coisas para mim, eu me olho no espelho para mim, me olhar no espelho e falar, estou bonito. Ou me olhar no espelho e falar, estou bonita, para mim. Então, eu acredito que boa parte de como que as pessoas agem comigo e às vezes algumas outras trans ou não trans, acredito que seja mais por uma forma de comportamento. E uma outra coisa interessante também, aqui nesse bate-papo, é que são fases da minha vida. Literalmente, quase que metade do meu guarda-roupa. Metade é masculino, com roupas masculinas, consideradas masculinas, não é? E metade do meu guarda-roupa é com roupas consideradas femininas. E eu tenho fase. Fase, tem dias também, tem dia que eu acordo, que eu olho pro meu guarda-roupa, coloco uma bermudinha, uma camiseta, que esconde o peito, né? Principalmente o bico, que fica ali saltado ali, igual dois espetinhos. E tá, me acho bonito. E tem dia que eu falo, não, vou querer colocar um vestido hoje, vou querer colocar uma roupa, vou querer colocar um sutiã, vou querer colocar um cabelo, assim, desse jeito. Maquiagem eu não curto muito, gente. O máximo de maquiagem é um batonzinho, um rímel no olho e aquele rímel para sobrancelha que é incolor, para deixar a sobrancelha retinha. Então é isso. Identificação de gênero. Então, com qual gênero que eu me identifico? Com os dois. Me identifico com os dois gêneros. E isso não faz. Tô falando de mim, tá? Ariel Espíndola. Eu não me considero uma mulher cisgênera, não me considero um homem cisgênero, não me considero uma travesti, não me considero uma transformista, porque eu não estou fazendo uma performance, eu não estou performando, eu não estou performando. Eu me considero uma pessoa que se identifica com os dois gêneros. E acredito que isso deveria ser uma coisa tão natural, bom, pelo menos no meu caso, porque biologicamente eu tenho os dois gêneros. Biologicamente eu sou os dois gêneros. Então é isso. Mas isso nunca teve a ver com identificação, identidade de gênero. Até porque uma outra coisa interessante é que é incrível, mas quando eu estou com uma roupa feminina, quando eu estou com um gênero feminino, eu me sinto com tanta força, mas com tanta força, mas com tanta força, e isso eu acho que exala de mim, exala do meu olhar, exala da minha postura, exala de tudo que, gente, eu me sinto uma verdadeira amazona. Agora, já quando eu estou com roupa masculina, eu me sinto um menininho, um garotinho frágil. E é o que as pessoas enxergam também, um menininho, não enxergam um homem. Nossa, um homem, olha que homão. Nossa, que homão, que gatão que Ariel é. Homão, não, gente. Porque
Eu, mesmo com 40 anos, quando eu coloco roupa de homem, eu fico parecendo um garotinho. Por quê? Toda a minha androgenia. Nunca fiz feminilização facial, nunca fiz nariz, nunca fiz nada. Tudo isso daqui, meu rosto, tirando o cabelo, né? Mas tudo isso aqui, meu rosto, é tudo meu. Meu peito é meu, não foi hormônio feminino, muito pelo contrário. Ah, as minhas pernas, o fato de eu não ter pelo, não tenho pelo no braço, não tenho pelo na perna, não tenho muito pelo na axila, nem na axila. Isso eu puxei a minha avó, nem na axila. A minha avó não tinha muito pelo na axila também. Minha avó era pelada, pelada. A minha avó por parte materna. Então eu puxei isso dela, graças a Deus. Já as minhas irmãs são tudo peluda. Minhas irmãs têm pelo no braço, tem pelo na perna, quer dizer, peluda para uma mulher. E eu tenho menos pelo que elas. Pois é. Então é isso. Eu não tô vendo comentários. Não sei o que tá acontecendo. Você não tá aparecendo para mim. Não tô vendo perguntas. Se vocês querem fazer alguma pergunta. Afetividade. Eu posso falar por mim e eu vou ser bem sincera com vocês. Já aconteceu, né? E foi a minha primeira mulher, a primeira namorada, a primeira tudo, que é a mãe, né, do meu filho, Alejandro. E por ela eu senti tanto a atração sentimental como a atração sexual, mas foi a única. Mesmo quando eu estava com ela e eu via outras mulheres, eu nunca senti atração física por nenhuma mulher. Agora, eu tenho que respirar fundo. Agora, infelizmente. Infelizmente mesmo, né, gente? Pelo amor dos deuses. Olha, me desculpa os homens cisgêneros, os homens gays, me desculpa os homens em geral, mas, gente, gostar de homem na atual conjectura não é uma coisa boa. Se a gente pudesse escolher ser tudo lésbica, acho que a gente escolhe ser tudo lésbico. Eu sei que as mulheres têm os seus problemas, têm as suas coisas também, têm as suas TPM, tem, né, tem essas coisas, mas, gente, pelo menos pra mim, eu acho que é tão mais fácil. Só não é fácil, querendo ou não, para uma mulher que tem uma mente cisgênera, né? Uma mulher que não se identifica sentimentalmente. Então é assim, eu me identifico sentimentalmente, não é sexualmente, sentimentalmente. Sentimentalmente eu me identifico mais com uma mulher. Só que daí eu acho que falaram assim, não, vamos jogar uma maldição nesse ser. Até pra mim não, gente, eu tô falando brincando, mas agora falando sério. Para mim poder aqui nessa vida, nessa atual encarnação e vivendo dentro dessa sociedade doente que nós vivemos dentro de uma sociedade doente, uma sociedade patriarcal doente, numa sociedade com o sagrado masculino doente. Se eu não sentisse atração física por homens, nossa, eu ia ser uma lésbica. Eu ia ser lésbica. Lésbica, linda, maravilhosa. Eu não queria nem chegar perto de homem. Eu nunca tive um amigo homem, seja hétero ou seja gay. Amigo, eu tô falando amigo, amigo mesmo, sabe? Aqueles amigos, confidente? Nunca tive. E embora eu nunca tive problema com homens, tipo com fazer preconceito comigo, essas coisas, nunca. Nunca. Raramente. Eu tinha, na verdade, o oposto. Até mesmo quando eu tava no gênero masculino, tinha vários meninos cisgêneros, héteros, que se apaixonavam por mim. Porque não conseguia me ver como menino. Por mais que eu usasse pronome masculino e tudo mais, não conseguia me ver como menino. Então vocês percebem como a identificação ela vai bem mais funda, ela vai bem mais além? Deixa eu ver. Não tô vendo comentário, gente. Não sei. Não sei, mas não tô vendo nenhum comentário. Bom, mas então é isso. Depois da Andresa, eu nunca mais tive uma relação sexual, eu nunca me senti mais atraída sexualmente por mulheres. Afetivamente, sim, mas só afetivamente. Aí eu decidi não investir nisso, porque, gente, eu sei que tem mulheres que são assexuadas.
Se eu fosse ter uma relação afetiva com uma mulher, a mulher teria que ser assexuada. Porque eu não consigo fazer sexo com uma mulher. Tipo, quando eu falo mulher, tô falando o gênero, né? Identificada com o gênero feminino. Eu não me sinto sexualmente atraída por mulher no gênero feminino. Agora, um homem trans, sim. Olha pra vocês que interessante. Por quê? Porque um homem trans, ele tem aparência masculina, e pode ser até andrógeno, entendeu? Não tô falando de homem com barba, com pelo no peito. Ai, Deus me livre, gente. Eu sei que gosto, cada um tem o seu, né? Gosto não se discute, mas do mesmo jeito que as pessoas têm liberdade pra falar que gosta de homem peludo e barbudo, eu tenho liberdade pra falar que eu tenho pavor de barba. Eu eu tenho aversão a pelo, gente. Não vem um homem peludo se encostar em mim, encostar a barba. Desculpa. Meu padrasto mesmo, tadinho. Meu padrasto era muito peludo, meu padrasto, muito. Sabe, tipo Tony Ramos? Eu não deixava ele me abraçar sem camiseta, mas de jeito maneiro. Falar, que nojo, pai, que eu chamava ele de pai na época. Que nojo, pai. Ai, coloca uma camiseta. Ai, que nojo esse pelo. Ele vinha me dar um beijo no rosto, ele tinha a barba cerrada. Sabe aquela barba bem cerrada mesmo? E aquele negócio começava a me espetar. E eu tenho alergia muito fácil. Qualquer coisa que fricciona na minha pele, eu fico todo empipocado. Então, vocês vê. Mesmo no gênero masculino, eu sempre me atraí por homens um pouco mais andrógenos, sem pelo, sabe? Aquele homem mais delicado, mais andrógeno. E homens trans também, que eu já cheguei a namorar um homem trans. Um homem trans é um homem que nasceu no corpo biológico feminino, tem a genitália feminina, não fez operação ainda, mas se identifica como gênero masculino. Então eu sinto atração por homens trans, sinto atração por homens trans, sinto atração por homens cis, sinto atração por homens gays, sexualmente falando. Sentimentalmente falando, eu sinto atração sentimentalmente e intelectualmente. Aí tiro o sexo, tá? Tiro o sexo. Sentimentalmente, eu sou demissexual. O que é uma pessoa demissexual? Uma pessoa demissexual é uma pessoa que se apaixona por pessoa. Que não importa o sexo biológico, ou se vai ter um sexo ou não, mas se apaixona. A demissexualidade ela está localizada em uma zona bem próxima à alossexualidade ou o assexual. Por quê? Porque para mim, para nós que somos demissexuais, é mais importante para mim o amor do que o sexo. Embora sim, o sexo para mim, biologicamente falando e psiquicamente, não sei, eu sinto atração por homens, andrógenos de preferência. Quanto mais andrógeno, melhor. Quanto mais pintosa, melhor. Quanto mais pintosa, melhor. Adoro. Mulheres trans também não. As mulheres trans, para mim, entram na mesma categoria da mulher cis. Eu acho linda, maravilhosa, posso até desenvolver um sentimento afetivo, amor mesmo, sentimento afetivo, beijar e tudo mais, mas aí o sexo já não rola. Quer dizer, já não rola há um bom tempo, né? Mas enfim, esse assunto eu vou deixar para outro vídeo. Aqui. Alguém falando, não tá aparecendo nos comentários, aparece só um comentáriozinho azul. Você é maravilhosa. Gratidão. Não sei se esse Facebook ele mudou a plataforma deles. E essa, gente, só pra vocês terem noção, deixa eu mostrar pra vocês, é minha roupinha de ficar em casa, porque eu sinto muito calor, eu tenho muito calor. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Olha a roupinha que eu tô em casa. Essa é minha roupinha de ficar em casa. Um top, aqui para vocês verem, ó, não é sutiã, tá? É top. Um top, uma sainha, aquelas sainhas de tenista, uma segunda pele, né, para não ficar só de top, e uma meinha, porque eu raramente eu depilo a perna. Então eu coloco uma meinha, seja uma meia calça, arrastão, seja o que for. Então gente, olha aqui o meu corpo.
Sério, olha isso. Olha o meu corpo. Olha a proporção do meu ombro para a proporção do meu quadril, para a proporção da minha perna. Pera aí, deixa eu só tampar aqui. Estão vendo? Nunca fiz nada. Nunca fiz cirurgia, nunca coloquei silicone. Aliás, o que falta aqui, sobra aqui e sobra aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Ah, e o sapatinho, né? Aqui, ó. Sapatinho. Essa é minha roupa de ficar dentro de casa. Se vocês verem minha roupa de sair. Eu gosto de todo aquele visual mais clássico, aquela coisa assim, sabe? Daquele vestidinho preto, tubinho, com uma meia calça preta, um colarzinho de pérola discreto, um brinquinho de pérola. Tem dia que eu gosto de sair mais dark, assim, sabe? Aquela coisa assim, bem roqueira mesmo. Tem dia que eu gosto de sair mais líder de torcida e por aí vai. O meu guarda-roupa feminino é bem eclético. Depende do meu humor também. O meu guarda-roupa feminino depende do meu humor. Uma maravilha. Então é isso. Dividindo um pouquinho aqui com vocês sobre a minha vida pessoal, porque eu tenho que colocar na minha cabeça que, embora eu não tenha. Não, eu tenho milhões de seguidores, né? Mas eu não tenha, sei lá, 3, 4, 5 milhões. Eu tenho milhares de seguidores. Essa é a palavra. Eu tenho milhares de seguidores. E até quem não me segue me assiste. Não me segue, mas me assiste. Aliás, é o que mais tem, ó. No nosso canal, Pleiadianos, tem 101 mil inscritos. Mas sabe qual é a média de visualização por mês? 1 milhão de pessoas. Por mês. No mês mais baixo. 1 milhão. Ou seja, 1 milhão de pessoas me assistem no YouTube e apenas 101 mil se inscrevem no canal. Então vocês percebem quantas pessoas me conhecem nesse Brasil? Esse Brasil baronil. Então é isso, gente. Como diz a rainha. Agora eu quero mandar um beijinho pro meu pai, um beijinho pra minha mãe, um beijinho pra Andréia Amaral, nossa administradora, um beijinho pra Rê do Bem, um beijinho pra Evania, um beijinho pros irmãos do Intergaláctico e principalmente pras deusas. Principalmente pras deusas. Muita brincadeira, mas também falando sério, né? Deixa eu chegar mais um pouquinho perto da câmera. Mas falando sério também. E compartilhando um pouquinho com vocês, porque as milhares de pessoas que me assistem têm curiosidade de saber sobre a minha vida. Não é para saber da minha vida no sentido de fofoca, no sentido de tabloide. É de saber da minha vida porque as pessoas se sentem inspiradas muitas das vezes pelo que eu falo, pelo que eu digo e pelo que eu sou também. Não é? Porque não é só o que a gente fala, é o que a gente é. E muitas pessoas se inspiram em nós, talvez se inspirem em vocês, não é pelo que você fala, mas pelo que você é. Você é uma pessoa inspiradora. Então, só de você ser e você se mostrar como você é, você já está inspirando as pessoas no seu bairro, na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. Entendem? Então é isso. Beijinhos. Muita paz, muita luz, que a gente fiquemos com a força das deusas guerreiras, das Amazonas. E é isso aí. Beijo.